Olá, gente, tudo bem? Vamos comentar essa proposta de redação aqui, cujo tema foi Desafios para tornar a educação atrativa aos jovens brasileiros. Ou seja, nós sabemos que a educação brasileira tem bastantes problemas, né? Como, por exemplo, um número muito alto de alunos que abandonaram a escola ou que estão atrasados com relação à série que eles deveriam cursar. Então, com base nisso, a gente tem de pensar em propostas para superar os desafios em que a gente vai tornar a escola mais atrativa para esses jovens. Bom, analisando os textos motivadores, a gente vê no texto 1 um trecho da Constituição da República do Brasil, em que a gente vê que a educação é um direito de todos e dever do Estado ou da família. Ou seja, todos os cidadãos brasileiros eles têm direito à educação, a qual deve ser auxiliada pelo Estado e pela família. No texto 2, cujos dados foram coletados pelo IBGE, a gente vê a porcentagem dos alunos matriculados e frequentes na série regular. O que a gente percebe aqui? Que com o passar dos anos, a tendência de esses alunos abandonarem a escola ou tornarem-se infrequentes, ela aumenta. Então, o problema vai se agravando à medida que os alunos vão envelhecendo. No texto 3, de autoria do Pedro Bandeira, a gente vê ele defendendo a posição de que os alunos têm de continuar na escola porque a escola é o que vai dar a eles o acesso à felicidade e à riqueza, à ciência, à tecnologia, e por isso eles têm de continuar estudando. A conclusão dele é de que a escola não deveria ser encarada como um obstáculo, mas como uma oportunidade de ascensão social e de alcance de felicidade. Então, por isso ele acredita que a nossa escola tem de ser fascinante e atraente. No texto 4, que é um fragmento de um artigo acadêmico, a gente vê aqui a noção do conceito de fracasso escolar, que é um termo que designa as consequências da falta de aprendizado para os alunos. Ao longo do texto, os autores eles defendem que o fracasso escolar no Brasil ele existe há muito tempo, já é um problema de séculos, e que ele persiste, apesar de todas as tentativas e empreitadas dos governos ao longo dos anos. E que isso é comprovado não só por estatísticas oficiais, mas também por jornais e revistas que retratam a precariedade das escolas públicas e a insatisfação da população pobre com o ensino. Bom, com base nisso, a gente pode já deduzir aqui quais seriam os argumentos que a gente pode privilegiar ao longo dessa redação, que seriam, por exemplo, os benefícios da educação para os jovens depois que eles saem da escola, né? E a gente teria, por exemplo, a formação intelectual e social, o desenvolvimento de competências e habilidades que serão empregadas ao longo de sua vida em sociedade, ou a capacidade de atuar na formação da comunidade local e de toda a sociedade. Outro argumento que a gente pode usar aqui, que pode ser a nossa tese também, é que a falta de estrutura que essas escolas têm no Brasil, que a educação em geral tem no Brasil, elas propiciam a evasão escolar. Então, por causa dessa falta de estrutura, muitos alunos acabam deixando de ir à escola, e também por causa de outros problemas que eles podem enfrentar em casa, né? Como o abandono da família, a falta de recurso para poder frequentar a escola. Então, tudo isso vai criando esse problema da falta de frequência na escola. Então, com base nisso, outro argumento também que a gente pode defender ao longo do texto é que medidas devem ser tomadas pelo governo a curto, médio ou longo prazo para melhorar a infraestrutura da escola, transformando a educação em algo mais atrativo tanto para os jovens em idade escolar como para as famílias desses jovens. Com base nisso, a gente já consegue pensar então em quais seriam essas medidas. Então, a gente já está pensando aqui na proposta de intervenção para esse tema. Então, como a gente vai ter argumentado que a escola é pouco atrativa para os jovens por causa de todos os problemas que ela apresenta e que a família desses jovens pode apresentar, a gente tem de tentar cercar esses problemas. Então, primeiramente, a gente pode citar a melhora da infraestrutura, de todo o contexto educacional
no Brasil, né? Então as escolas precisam ter melhores condições para os profissionais atuarem lá, e esses profissionais podem ser professores, pedagogos, psicólogos, disciplinários, todo mundo envolvido no ato de educar. As escolas também precisam ter uma estrutura melhor para receber esses alunos, com salas mais bem preparadas e outras melhorias que possam torná-la mais receptiva para esses jovens. Além disso, pensando também no contexto das famílias de baixa renda, a gente pode pensar talvez numa política de bolsas de auxílio financeiro para essas famílias manterem os jovens dentro da escola, né? A gente já sabe que existe, por exemplo, o Bolsa Família, então a gente não conseguiria citar algo inédito nesse aspecto. Então a gente pode trabalhar com a fiscalização de políticas como a do Bolsa Família, porque aí, havendo a fiscalização que seria feita pelo governo, a gente pode garantir que o dinheiro investido está sendo bem aplicado realmente por famílias que necessitam do suporte. Outra proposta também, que é algo que já existe, mas que a gente pode trabalhar com a melhoria dele, seria o fato de que essas crianças e adolescentes, principalmente de baixa renda, que elas ficassem um tempo maior na escola, ficassem em tempo integral. Assim, além de estudar, elas poderiam ter aula de esportes, de arte, e elas ficariam ali sob a tutela de profissionais competentes para cuidar delas, para dar educação para elas, o que garantiria que elas tivessem um interesse maior em ir para a aula, já que o formato de escola tende a ser um pouco maçante para esses jovens. Além disso, também a gente pode sugerir que essas escolas, marcadamente as escolas públicas, que elas tenham mais recursos para tornar essas aulas mais interessantes, como a gente estava falando aqui, que é, por exemplo, com o uso de dispositivos eletrônicos que tornariam essas aulas mais diversas e mais próximas dos alunos de hoje, né? Já que muitos alunos têm acesso a televisão em casa, a smartphones, então isso talvez conseguisse tornar a aula um pouco mais atrativa para eles, se novos recursos fossem usados. Outra proposta também seriam projetos escolares em que os alunos assumiriam protagonismo dentro de sala, como, por exemplo, projetos escolares interdisciplinares em que eles gerariam produtos que seriam úteis à sociedade